Meu nome é Ana e eu tinha apenas 6 anos quando ocorreu o que estou prestes a contar. Morava em uma pequena casa nos arredores da minha cidade com minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho, Luiz, que naquela época tinha 10 anos. Minha família sempre foi muito unida, compartilhávamos cada momento juntos, desde as refeições até as tardes de filmes nos fins de semana. Meus pais trabalhavam muito, mas sempre se certificavam de nos dar tempo de qualidade. Minha mãe era enfermeira no hospital local e meu pai era mecânico. Apesar de serem ocupados, os fins de semana eram sagrados para nós. Luiz e eu íamos para a escola próximo à nossa casa, e embora fôssemos bastante diferentes, ele era mais introvertido e gostava de ler, enquanto eu era mais extrovertida e sempre buscava aventuras. Apesar disso, nos dávamos muito bem. Nossa vida mudou de uma maneira que nunca teríamos imaginado no dia que decidimos adotar um cachorro de rua. O encontramos latindo sob a chuva em uma tarde de outono, encharcado e tremendo. Era um cachorro cinza, com grandes olhos verdes, que parecia olhar para a alma. Meus pais inicialmente hesitaram em deixá-lo entrar, mas Luiz e eu insistimos tanto que no final eles aceitaram. O chamamos de Sombra porque sua habilidade de desaparecer e aparecer nos lugares mais inesperados da casa era impressionante. A presença de Sombra em nossa casa trouxe muita alegria. Meus pais, que sempre foram mais práticos e menos afeiçoados a animais de estimação, se apegaram rapidamente a ele. Durante as primeiras semanas, Sombra se comportou como qualquer cachorro normal. Ele brincava com objetos da casa, tirava longas sonecas nos raios de sol que entrava pela janela e, é claro, tinha aquela típica afeição canina em relação a tudo e a todos. Mas depois de algumas semanas, começamos a notar comportamentos estranhos que desafiavam qualquer lógica. No começo, eram coisas pequenas. Ele começou a mover objetos pequenos de um lado para o outro da casa, coisas que deveriam ficar em lugares específicos, como as chaves ou o controle remoto. Apareciam em lugares completamente diferentes, às vezes até lugares onde era impossível que ele tivesse chegado. Em uma ocasião, meus pais e Luiz já tinham dormido. Eu estava prestes a fazer o mesmo quando ouvi o som baixo da TV ligada na sala. Pensei que tinha esquecido de desligá-la depois de assistir um filme. Então desci as escadas esperando encontrar a sala iluminada pela luz da televisão. No entanto, o que vi ao entrar na sala me fez parar no meio do caminho. Sombra estava sentado em frente à TV, que estava ligada, mostrando o menu principal da seleção de canais. Ao lado dele, no chão, estava o controle remoto. O estranho era que Sombra parecia estar olhando fixamente para a tela, com uma atenção que eu nunca tinha visto nele. Seus olhos verdes brilhavam com o reflexo das imagens em movimento. Ele se virou para mim, olhando-me com uma expressão que nunca soube interpretar. Antes de voltar sua atenção para a TV, me aproximei lentamente esperando que Sombra se movesse ou fizesse alguma coisa, mas ele ficou parado como se estivesse completamente absorto no que via. Cautelosamente peguei o controle remoto e desliguei a TV. Sombra, no entanto, não reagiu como eu esperava. Ele não se levantou nem me seguiu quando me virei para voltar ao meu quarto. Ficou sentado ali na escuridão, olhando para a TV que já estava desligada. Não conseguia parar de pensar no que tinha visto e em como parecia impossível, mas isso não foi nada comparado ao momento em que Sombra começou a imitar comportamentos humanos. Uma noite particularmente tranquila e serena, algo me acordou do meu sono profundo. Eram os sons suaves, mas distintos de alguém digitando no computador. Meu pai costumava trabalhar até tarde em seu escritório, um pequeno quarto no final do corredor, cheio de livros, papéis e seu velho computador. Naquela noite, eu tinha ido dormir cedo, antes de ele chegar em casa, e pensei que seria uma boa oportunidade para cumprimentá-lo e talvez compartilhar um momento juntos. Mesmo que tarde. Com os olhos ainda meio fechados pelo sono, saí do meu quarto e caminhei silenciosamente pelo corredor, guiada pela luz fraca que vinha do escritório. O som das teclas era constante, um ritmo indicava que o papai estava absorto em seu trabalho. No entanto, ao me aproximar da porta, parei, confusa e desorientada pela cena diante dos meus olhos.
Não era o meu pai que estava sentado em frente ao computador. Era a Sombra, nosso cachorro cinza de olhos verdes, que tinha as suas patas dianteiras apoiadas sobre o teclado, pressionando as teclas de uma maneira que parecia estar escrevendo. A tela mostrava um documento de texto aberto, cheio de letras sem sentidos e caracteres aleatórios. Por um momento, não soube como reagir. Apesar de ser uma criança pequena, sabia por óbvias razões que era impossível que cães fossem capazes de usar um computador. No entanto, lá estava a Sombra, olhando para mim com aqueles grandes olhos vermelhos. Sombra se virou para mim como se estivesse me esperando e então, com a mesma serenidade, pulou da mesa e caminhou na minha direção, cheirando as minhas pernas, antes de sair dali como se nada tivesse acontecido. Um dia, enquanto estávamos comendo, minha mãe compartilhou o que havia acontecido na noite anterior. Minha mãe estava preparando o jantar, então havia uma grande panela de água fervendo no fogão. Naquele momento, alguém tocou a campainha. Minha mãe, esperando um pacote que havia encomendado, correu para atender, deixando o fogão aceso com a panela em cima dele. Ao abrir a porta, encontrou uma vizinha que tinha vindo por um assunto trivial, algo sobre uma reunião do bairro. A conversa se estendeu por alguns minutos a mais do que a minha mãe havia previsto. Quando finalmente voltou para a cozinha, esperando encontrar a água fervendo, transbordando, ficou surpresa ao ver que a chama embaixo da panela estava apagada. No início, pensou que talvez tivesse desligado o fogão antes de sair para a porta e não se lembrava. No entanto, o que realmente a desconcertou foi encontrar Sombra, nosso cachorro, sentado tranquilamente no chão da cozinha, olhando para o fogão como se nada fosse incomum. Não havia mais ninguém na casa. Ela estava sozinha. Ela estava certa de que o fogão estava ligado quando saiu da cozinha. Naquele ponto, todos já havíamos percebido que Sombra não era um cachorro comum. Mas a ideia de que ele poderia ter compreendido o perigo e agido para evitar um acidente era algo que nenhum de nós conseguia entender completamente. Um mês depois do perturbador relato de minha mãe sobre o fogão apagado, experimentei um dos momentos mais perturbadores relacionado à Sombra. Acordei subitamente com aquela sensação inconfundível de não estar sozinha, como se alguém estivesse me observando. Meu coração começou a bater rápido, enquanto os meus olhos se ajustavam à escuridão. Eu não queria me mexer, temendo o que poderia encontrar. No entanto, a curiosidade superou o medo e lentamente me sentei na cama para dar uma olhada ao redor do meu quarto. Foi então que vi Sombra estava de pé sobre suas patas traseiras no meio do quarto. Ele não estava olhando para mim, mas sua atenção estava fixada em um canto do meu quarto, como se estivesse vendo algo ou alguém que eu não podia ver. A postura de Sombra era antinatural. Assim que o Sombra percebeu que eu tinha descoberto, ele virou sua cabeça para mim. Seus olhos verdes brilhavam brevemente na escuridão antes de um movimento rápido e fluido. Ele se lançou para o lado, se escondendo da minha vista. O silêncio voltou a encher o quarto, deixando-me com a respiração agitada e 1 milhão de pensamentos girando na minha cabeça e perguntas sem respostas. Eu não ousei sair da cama para procurá-lo. Em vez disso, fiquei imóvel, ouvindo qualquer som que pudesse indicar a sua presença. Mas não houve nada, apenas o pulsar do meu próprio coração e o zumbido da noite. No dia seguinte, Sombra agia como se nada tivesse acontecido, latindo ou brincando e buscando carinho como qualquer cachorro normal faria. Mas eu sabia que havia algo mais nele, algo profundo e possivelmente sombrio. Encontrei-o na cozinha abrindo as gavetas com a boca e tirando utensílios com uma precisão que desafiava toda lógica. Meus pais não acreditavam em mim a princípio, até que um dia a minha mãe o viu tentando acender o fogão. Depois disso, as coisas ficaram tensas em casa. Mas o evento que mais nos impactou ocorreu em uma noite de tempestade. Os trovões ecoavam com força e Sombra geralmente se escondia durante a tempestade. Estava estranhamente calmo, sentado na frente da janela, vendo a chuva cair, observando o céu iluminar-se a cada relâmpago. Em um momento ele virou a cabeça para mim e juro que por um instante seus olhos refletiram uma inteligência não própria de um cachorro.
Naquela noite, após a tempestade passar, Sombra desapareceu. Procuramos por toda a casa, chamando-o, mas não houve resposta. Claro que isso me afetou muito, porque apesar de termos adotado o cachorro há apenas 4 meses, eu já havia me apegado demais a ele. Então, quando fui me deitar em meu quarto, eu estava muito triste. Despertei ao ouvir um sussurro quase imperceptível de madrugada. Olhei pela janela e vi algo chocante. Havia um cachorro enorme me encarando do lado de fora da janela. O bicho tinha pelos cinzas. Era um bicho tão alto que se curvava para me ver com aqueles grandes olhos verdes que pareciam penetrar na minha alma. Naquele momento eu soube que aquela coisa monstruosa era o Sombra. Seus olhos verdes eram inconfundíveis. Brilhavam mais na escuridão, e Sombra estava exageradamente grande. E então, com uma voz que era ao mesmo tempo um sussurro e um eco, ele me disse: "Cuide deles." Depois disso, ele saiu de perto da janela, desaparecendo na noite. Eu ainda pude escutar seus passos pesados, como o trotar de um cavalo. Então foi a última vez que eu o vi. Passaram-se 10 anos desde então, e ainda me pergunto o que realmente vivemos. Meus pais preferem não falar sobre o assunto, como se pudesse ignorá-los, pudesse apagá-los de nossa história. Mas eu não posso. Às vezes, à noite, parece que ouço seus sussurros e me pergunto se Sombra, apesar de não fazer sentido, cheguei a pensar que tínhamos adotado um lobisomem. Porém, se o Sombra não é um lobisomem, o que será aquilo? Essa existência me ensinou que há coisas nesse mundo que vão além de nossa compreensão e que, às vezes, o que consideramos uma simples adição a nossas vidas pode nos ensinar sobre os mistérios mais profundos de nossa existência. Talvez em algum lugar entre o conhecido e o desconhecido, Sombra tenha encontrado seu caminho para casa, nos deixando com mais perguntas do que respostas sobre a tênue linha que separa os humanos das criaturas que pensamos conhecer. No interior da região sul do Brasil se encerram muitos mistérios, desde seus bosques até suas criaturas. Principalmente na tríplice fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina, é bem sabido que nesses lugares é terra de bruxas e muitas coisas sobrenaturais. Muitas pessoas de todas as idades sofreram desaparecimentos forçados devidos a bruxas, nauais e lobisomens. A grande maioria desses desaparecimentos nunca é relatada às autoridades. Pode ser inútil ou até mesmo tolo fazê-lo. O que a polícia pode fazer contra uma bruxa? Ao longo de todo o estado, desapareceram pelo menos 15 pessoas por dia. Se você fizer as contas, chegará ao número de 100 mil pessoas desaparecidas nas últimas 2 décadas. Claro, as estatísticas oficiais afirmam que é muito menos, mas todos nós sabemos que nunca nos dizem a verdade. Claro que as bruxas não são a única causa de desaparecimentos. Também há homicídios, tráfico de pessoas, toda sorte de atividades ilegais, acidentes, etc. Para mim, todas essas questões dos lobisomens ou nauais é pessoal, pois a minha namorada Diana foi levada por uma dessas criaturas há muito tempo. Desde aquele dia, comecei a investigar todas as outras vítimas dos lobisomens. Comecei na minha cidade e depois nas cidades vizinhas, sempre mantendo um perfil baixo. Isso que faço não é com o objetivo de encontrar Diana. Faço isso mais para que as pessoas que sofram uma perda devido a algo sobrenatural saibam que pelo menos não estão sozinhas e que também precisam de justiça. Além de que, com a ajuda dos próprios familiares e amigos, conseguimos resgatar algumas pessoas. Nunca enfrentamos um lobisomem ou naual. Não somos caçadores, apenas os rastreamos. Muita gente duvida do que eu faço, mas isso fica a questão de cada um acreditar ou não. O caso mais impressionante que já investiguei foi um que ocorreu em uma região bem pobre na fronteira com o Uruguai, um lugar tão afastado que a grande maioria dos habitantes nem sequer é falante de português. Nessa localidade,
Mais de 60 pessoas haviam desaparecido em apenas 3 anos. Foi muito complicado investigar esse caso, pois a maioria das pessoas não se atreviam a dizer uma única palavra. Os que se mostravam mais cooperativos eram crianças e adolescentes, mas, como disse, não falavam muito português. As entrevistas eram muito cansativas e longas. Era mais o tempo que se ia tentando compreender o que queriam dizer do que a informação concreta que conseguia. Por razões óbvias, não podia estar me hospedando na localidade, então ficava com um amigo que morava em Quarai. O quarto que ele me emprestava era uma bagunça, pois eu nunca fui muito organizado. A desculpa que eu dava para ele é que eu usava essa localidade 1 ou 2 vezes por semana para vender empanadas. Assim não levantaria suspeitas. Demorei 3 semanas para conseguir uma quantidade suficiente de informações. O suficiente para começar a fazer conjecturas. Tudo indicava que o Naual habitava perto do terreno de uma senhora muito idosa que não era muito bem vista por ninguém. Era a única informação importante que eu tinha, pois todo o resto eram coisas muito estranhas que não faziam muito sentido nem para mim, e olha que já fazia bastante tempo que investigava e fazia o acompanhamento desses casos com os Nauais. As pessoas mencionavam que esse Naual tinha a capacidade de se transformar em vários animais. Dependendo do que quisessem fazer, diziam que se transformava em uma coruja, também em um cachorro preto de olhos vermelhos e brilhantes. Uma das coisas estranhas que se repetia entre as pessoas que pude entrevistar era que diziam que havia uma única forma de afastar o Naual, que era lançando um chapéu. Para mim isso não fazia muito sentido. Gostaria de aproveitar o momento para fazer um esclarecimento muito importante. Os Nauais não são bestas. Os Nauais são homens que se transformam em bestas. Sei que soa a mesma coisa, mas não é. São basicamente o que conhecemos como lobisomens no Brasil e ao redor do mundo. Um dia que fui vender empanadas, cheguei à casa dessa senhora que não se dava muito bem com as pessoas. A velha foi muito rude, um poço de ignorância. Nessa visita que fiz, percebi que sua casa era bastante grande. Considerando o terreno que tinha à toa, praticamente era dona de uma quadra completa. E sua casa era igual ou até um pouco menor que a casa dos outros vizinhos da comunidade. Havia chegado o momento de dar o próximo passo na investigação. Adentrei o terreno da velha para ver se encontrava algo fora do comum. Mas para conseguir isso eu deveria fazê-lo durante a noite, e a única forma que eu tinha de justificar minha presença era passar a noite na comunidade. Então, durante as minhas próximas 3 visitas, me tornei muito amigo de uma família que me ofereceu abrigo, já que era muito tarde para voltar para casa. Nessa noite, já que todos da família estavam dormindo, silenciosamente eu saí da casa e comecei a caminhar em direção ao terreno da velha. Tudo era bastante sombrio e silencioso. O único que quebrava a quietude da madrugada eram os escandalosos morcegos. Finalmente pude chegar ao terreno. Tinha muita erva alta. Então eu comecei a adentrar com cuidado. Quando eu estou rastreando, devo estar atento a detalhes mais mínimos. Ou seja, pegadas no chão, rastros de sangue, odores peculiares, sons estranhos, animais com comportamentos incomuns, coisas assim. Nessa noite eu encontrei um anel de casamento. Além de que esse anel parecia bastante caro e não parecia muito antigo. Me deparei com roupas rasgadas, mas o que mais confirmou que havia uma besta ali foi que eu encontrei o seu excremento. É inconfundível, já que até o cheiro é parecido com o de um ser humano. Naquele momento comecei a me sentir observado. Sabia que o Naual poderia estar me observando. Então rapidamente me dirigi à casa onde eu estava alojado. Para não tornar a história longa, naquele mês eu soube que houve um desaparecimento de um homem. Eu o conhecia bem, pois ele tinha aceitado falar comigo. Perguntando entre os vizinhos, pude obter a descrição das roupas que ele estava vestindo antes de desaparecer. Então decidi me adentrar mais uma vez naquele terreno. O plano era encontrar alguma peça de roupa para confirmar que aquele terreno estava sendo indiscutivelmente relacionado com os desaparecimentos. Nessa noite eu percorri a passos velozes o terreno e encontrei uma jaula em uma área que não tinha sido explorada em detalhes. Era uma jaula para um cachorro grande. Dentro tinha correntes e grilhões. Havia rastros de sangue e perto da jaula encontrei o chapéu que supostamente levava o homem
que acabava de desaparecer. Não restava dúvidas, a velha estava envolvida, ou pelo menos sabia de algo. Eu nunca tinha visto a besta, mas o resultado da minha investigação foi que a velha tinha a besta vivendo em seu terreno. Talvez para que ela a protegesse de seus vizinhos que queriam expulsá-la da localidade, pois dizem que uns 10 anos atrás tinham tentado queimar a sua casa. O único que eu podia fazer era falar com a senhora para pedir que se desfizesse da besta. Ela a princípio negava tudo, depois me contou que os vizinhos iam tentar queimar sua casa novamente para expulsá-la. Sabia que não podia fazer nada. Deixei o caso e fui para outro lugar. A última coisa que soube através da família com quem eu havia passado noites naquela cidade foi que a senhora morreu meses depois e a partir da sua morte as desaparições terminaram.